Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, estamos de volta com Unsere Familien, um oferecimento de calçados Wirth, móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis e Instituto Ivoti, Escola Sempre Reformanda. E estamos hoje com uma das maiores sumidades da história da colonização alemã e da história em geral também, que é o professor, doutor, pastor Martin Dreyer. É uma grande honra entrevistá-lo. Obrigado. Como fã, como leitor, mas principalmente como fã, viu, Martin? É um momento importante para mim aqui. E nós vamos começar falando sobre o início da colonização aqui na nossa região, a colonização alemã, as primeiras as primeiras levas de imigrantes, gleba é um pedaço de terra, né? As primeiras levas de imigrantes que vieram para cá e que tem algumas características que depois foram, quer dizer, o pessoal que veio mais tarde era de outra origem, diferente, né? Como foi esse início, Martin? Como é que acontece e por quê? O que estava acontecendo na Alemanha? Werner, nós temos que colocar isso no contexto dos 200 anos da independência do Brasil. Não é?
quem descende hoje de imigrantes alemães tem que saber que ele veio como instrumento utilizado para garantir a independência do Brasil, não é? O que muitas pessoas não têm noção disso. É que já antes do 7 de setembro, que foi articulado por Leopoldina, a princesa Leopoldina na época, e por o José Bonifácio de Andrada e Silva. O problema, José Bonifácio e Leopoldina tinham ciência de uma coisa, que não adiantava fazer a independência do Brasil sem ter tropas, exército confiável. 60% da população brasileira eram escravos. Nós tínhamos 20% de população indígena ainda, 10% de população mestiça e 10% de população branca. E por isso, antes do 7 de setembro, José Bonifácio vai mandar o ajudante de ordens da Leopoldina, Jorge Antônio von Schäfer, e numa viagem de circunnavegação russa, ele chega até o Rio de Janeiro, cai nas graças do imperador, futuro imperador, e permanece no Rio de Janeiro, tornando-se ajudante de ordens da Leopoldina. E esse von Schäfer recebe instruções de José Bonifácio para se dirigir à Europa. Primeiro a Viena, onde é imperador, o pai de Leopoldina, para conquistar as graças por causa da ousadia que o genro vai cometer no Brasil. Bom, o Schäfer vai realmente para Viena, é expulso de Viena por Metternich, o grande chanceler austríaco, né? Vai a Munique, os bávaros correm com ele também, e por fim ele vai cair em Hamburgo. E em Hamburgo ele vai cair nas graças do senador de polícia. Hoje nós iríamos falar em secretário de segurança pública. Senador de polícia chamava? É, porque Hamburgo era uma república e era dirigida por quase uma cidade-estado. Era uma cidade-estado e dirigida por um senado, não tinha príncipes ali, né? E o senador de polícia pergunta para Schäfer se ele não quer levar quem está na cadeia. O que está acontecendo? Da Dinamarca, que fica ao norte de Hamburgo, estão vindo pessoas que estão fugindo dos latifúndios, onde estão havendo grandes transformações sociais, vêm para Hamburgo porque todo mundo quer ir para a América do Norte. Sim. E esse pessoal fica mendigando em Hamburgo. E o que se faz com esse pessoal para acabar com a mendicância? Passa eles para a cadeia. Então, os primeiros alemães de São Leopoldo vão ser dinamarqueses, isso nascidos em Schleswig-Holstein, que na época ainda é Dinamarca, mais tarde é que os prussianos vão anexar o território de Schleswig-Holstein, né? E os primeiros navios que vão trazer imigrantes é gente tirada dos presídios de Hamburgo. Tá? Então, nós não podemos assustar com esse negócio de pegar gente de presídio, degredados, porque a história da Europa colonial é feita de degredados. E muitas das melhores famílias brasileiras descendem desses degredados. E o que eram esses degredados? Eu já volto para os alemães depois. Certo. São cristãos novos. Em 1492, 300 mil judeus foram expulsos de Espanha depois da conquista de Granada. Os bens deles foram retirados deles e com esse dinheiro Isabel a Católica financia a viagem de Colombo para as Américas. E eles são expulsos da Espanha. Metade vai para os Países Baixos e metade vai para Portugal. E ali já tinha também cristãos novos. Esses judeus são batizados à força, por isso que são cristãos novos, e recebem sobrenomes para serem mais facilmente identificáveis, sobrenomes de árvores,
de animais, de metais preciosos. Meus filhos se chamam Oliveira. São descendentes de Sara e de Abraão. Exatamente. Dos personagens bíblicos, né? Os patriarcas do povo de Israel. A outra metade que vai para a Holanda, depois vem com João Maurício de Nassau e vai fundar o Recife. Sim. E depois? Depois vão para Nova Amsterdã, quando expulsos do Nordeste do Brasil. E os mais antigos livros da mais antiga sinagoga de Nova York estão escritos em língua portuguesa. Tá? Bem, então eu estava falando isso para a gente não se assustar que os primeiros imigrantes de língua alemã, porque uma Alemanha não existe, né? Ela só vai existir a partir de 1871, são pessoas miseráveis que estão em busca de vida melhor, mas por causa da mendicância são colocados na prisão. Acabaram presos. Bom, o Schaeffer, depois de ter mandado os primeiros navios, o primeiro navio, que o primeiro vai para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, chega lá em maio de 1824, e o segundo vai chegar em julho ao Rio Grande do Sul, no mesmo ano. Como lá não tem gente que chega, né, porque querem formar exército no Brasil e agricultores. Eu volto às instruções. Um barco não basta para isso. Não. O José Bonifácio, quando dá as instruções para o Schaeffer, no parágrafo 4º dessas instruções, ele diz que esses soldados que ele contratar deverão vir misturados a famílias de agricultores que serão instalados no sul do Brasil à moda dos cossacos. O que são cossacos? São populações que habitavam a atual Ucrânia, né? E na Ucrânia, em tempos de paz, eram agricultores, mas treinavam para a guerra. Sim. E quando vinha a guerra, eram colocados os batalhões dos cossacos. Até o século XX isso. E eram aguerridos. O Stalin usa eles, e alguns ele vai massacrar depois, né? Então, o que nós chamamos hoje de colônia alemã de São Leopoldo, que começava na Fazenda dos Prazeres, em Sapucaia, e se estendia até Picada Café, inclusive, né, da direção sul-norte, e na dimensão leste-oeste, via de Campo Bom até a Picada Portuguesa, que hoje se chama São José do Hortêncio, tá? Isso é a dimensão da colônia alemã de São Leopoldo. Esse primeiro pessoal vem para cá para ser colono à moda dos cossacos. Os solteiros, soldados, que vieram misturados, ficaram no Rio de Janeiro. E com eles, Pedro I forma 2 batalhões de estrangeiros, que vão lutar nas províncias do norte. Mais tarde, quando são desmobilizados, muitos deles vão vir para o Rio Grande do Sul. Por isso, muitas famílias têm na sua memória que tinham um antepassado soldado. Tá? Agora, esse negócio de cossaco foi sério? Foi. Logo, eles vão estar participando da Cisplatina, os colonos de São Leopoldo. 3 anos depois, né? Fim da Cisplatina, eles vão participar da Farroupilha. O João Daniel Hillebrand, que é o diretor da colônia alemã de São Leopoldo, depois dos fracassos anteriores, ele vai até a Picada 48 Baixa, hoje Lindolfo Collor, e traz jovens pais de família amarrados, porque ele os laçou lá. Quando terminou de pegar a gente lá em Hamburgo, para onde é que o Schaeffer se dirige? Vai mais para o leste de fala alemã, para o grão-ducado de Mecklenburg-Schwerin, e lá vai tirar um mundaréu de casas de correção. Tá? Casa de correção é diferente de cadeia. Cadeia estão os criminosos comuns. Nas casas de correção se tem aquelas pessoas que se quer corrigir, que poderão sair... Pequenos infratores, né? O que tinha acontecido em Mecklenburg-Schwerin? Com o avanço das tropas napoleônicas, foi abolida a servidão da gleba.
lá em Mecklenburg-Schwerin. E, ao mesmo tempo, começa a mecanização da lavoura, porque a máquina a vapor tinha sido inventada na Inglaterra, e com a força da máquina a vapor tu consegue fazer os primeiros tratores, as primeiras trilhadeiras que vão virar a terra. E com isso tu não precisa mais de pessoas que trabalhem com a enxada. O que fazem os Junker, os latifundiários de fala alemã, de Mecklenburg-Schwerin, vão botar esse pessoal tudo na beira da estrada. A mesma coisa que se vai fazer depois com a lei do sexagenário aqui no Brasil. Então, esse pessoal tem que alimentar a família. Vão mendigar, fazer pequenos furtos. E a família inteira é levada para as casas de correção. Ah, é? A família toda? A família toda. Os meninos, ao chegarem aos 13, 14 anos, são confiados a famílias de latifundiários para receberem uma boa formação. As meninas vão trabalhar como Hausmagd, empregada doméstica. Os meninos na lavoura, alguma coisa, serviços domésticos também. As meninas, via de regra, vão ser violentadas, se tornam mães solteiras, que é um crime. Elas são culpadas de terem engravidado. Voltam para a cadeia. Os meninos, de raiva que tem, tu imagina, na nossa adolescência, nós já éramos furiosos com qualquer coisa, botam fogo no celeiro, voltam para a cadeia. Então, a retirada dessas pessoas, depois dos contatos do von Schäfer com o grão-duque, é levar esse pessoal que vai acorrentado até Hamburgo e é colocado no navio e ali são tiradas as correntes deles. Isso eu não sabia. As famílias acorrentadas? As famílias vão Esses que vieram para cá depois. Para ninguém fugir. Sim, eu entendo, mas... Porque são criminosos, né? Sim. Agora, como é que se trabalha? Não era tão voluntário assim para essas pessoas. Não, mas também era uma solução para a vida delas. Eles todos tinham que assinar, eles todos são letrados. Eles têm que assinar que vêm de livre e espontânea vontade para o Brasil. E que vão emendar a sua vida. E na hora da despedida cada um ganha uma Bíblia. Magnânimos, né? Os governantes. E o pessoal do governo aqui sabia que era assim? Sim. Sabia que aquelas assinaturas não eram... Quer dizer, porque tinham consciência de que estavam sendo levados. Sim. O problema, o que a historiografia vai fazer com esse pessoal? Chegaram todos. Todos chegaram. Alguns são mandados para a nova colônia da Ponta das Torres. Sim, onde está ali... Itati, Três Forquilhas. Três Forquilhas, e mais São Pedro. E outros vão ser mandados para São João das Missões, porque se quer criar outra colônia de alemães lá. A primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul é São Leopoldo, a segunda São João das Missões, lá na redução São João Batista. A terceira é Itati, Três Forquilhas. Então tu tens Hamburgo, Mecklenburg-Schwerin, e tem muita gente boa que descende do pessoal de Mecklenburg-Schwerin. Hoje eu encontro médicos, professores universitários, pastores. Assim como muita gente boa também veio, né? Além do... Mas esse pessoal, tu vê o seguinte, esse pessoal, o que tem com eles? Eles eram agricultores, foram expulsos da terra, eles são artesãos, mas a produção em série, também por causa da máquina a vapor, está tornando o trabalho deles supérfluo. Eles são sapateiros, essas guildas foram perdendo a organização. Ferreiros, açougueiros. Né? E esse é o pessoal que vai começar a preparar aqui farinha de mandioca, embutidos, cachaça. Porque essas três coisas têm que ser mandadas para o Uruguai, para as tropas brasileiras que estão aquarteladas lá na Banda Oriental ou na província Cisplatina, como o Uruguai era chamado na época. E aí assim também começou o pessoal do couro aqui, né? Claro, o couro, o pessoal diz, porque o Rio Grande do Sul tinha muito gado e coisa e tal. Não,
O pessoal vai ter as vaquinhas aqui. Quando tu matar a vaquinha, vai sobrar o couro. Com esse couro se pode fazer coturno para os soldados. Tem celeiros que vêm junto para as celas dos soldados e os arreios. Vai se conhecer o trabalho desse pessoal. Quer dizer, o artesão que vem nas primeiras levas, ele vai ter uma sobrevida no Brasil. Num Brasil que não tem técnicos. Nós só temos um instrumento hidráulico aqui no Rio Grande do Sul, quando os alemães chegam, o monjolo. O monjolo é aquele que, Sim. com a força d'água, bate e esmaga 1 grão de milho por vez. Isso eu não sabia. É um por vez? É o modo de dizer que ela pode pegar 3, 4 grãos, né, para esmagar. Mas esses vão construir moinhos? O que tu acha que faziam a família Müller na Alemanha? O Müller é o moleiro. Sim. É o cara que ou está trabalhando e produzindo farinha, ou construindo. Ou é o dono de um moinho, ou é um construtor de moinho. Né? E aí, depois desses 2 lugares visitados por von Schäfer, ele vai pegar uma terceira região de minifúndio, num planalto, chamado Hunsrück, que não tem nada a ver com cachorro. É H-U-N-S-R-U-CK. Rücken é a nossa costa, né? E é o planalto. Um planalto em forma, quer dizer, como se fosse uma coluna. Isso. Né? Nossa coluna. Nossa coluna, né? Mas não Huns com H. Huns, sim, eu sei que é com H. Já viu, eu sei que tu estudaste história. Sim. Fizeste tua graduação em história. Tempo, né? Já ouviu falar dos Hunos com H? Comandados por Átila. Átila, sim. Eles chegaram até esse planalto. E era o planalto dos Hunos. O Hunsrück. Hunsrück, planalto dos Hunos. E essa região toda, até a Westfália, até essa é a minha câmera, essa é a tua câmera, tá? Eu estou meio desorientado. Não, essa ali é nós dois, aqui é tua, tá. E aí às vezes eu faço um comentário para essa. A Alemanha Ocidental está cheia de Hünengräber, túmulos de hunos. Quando um guerreiro huno morria, ele era sepultado e se botava uns pedrão em cima do túmulo para marcar que esse cara tinha sido sepultado ali. Então, tu achas nessa região aí também, mas é uma região de minifúndio. Né? Nessas áreas, originalmente, o filho mais velho ou o mais novo herdava a propriedade paterna com os pais, dos quais ele tinha que cuidar, e os irmãos se tornavam ou agregados, né, ou tinham que migrar. Foram para os territórios da Rússia, para a Hungria, para a Romênia, na região de Siebenbürgen, né? Quer dizer, a terra do conde Drácula, Transilvânia. Ali eles também foram? Está cheio de alemão também por lá. Então, esse pessoal vai ter que migrar. Agora, sob o domínio francês, se estabelece a lei francesa relativa ao solo, e a terra tem que ser partilhada, já ouviu falar em inventário, né? Sim. Entre os herdeiros. E aí isso vai dar um parcelamento. Não tem mais essa primícia não tem mais o mais velho. Ou o mais velho ou o mais jovem. Né? Não tem isso. Então a terra está tão parcelada que não dá mais para viver. O meu vovô Dreher veio em 1912 só para o Brasil. E quando eu fui estudar na Europa, o meu pai disse, olha, nós temos uma herança lá ainda. Tu fala com o tio, que era o irmão mais jovem do meu vovô, que infelizmente já tinha falecido, para te mostrar isso aí, nós podíamos vender e esse dinheiro fica para a avó. E eu falei lá com o tio, nós fomos visitá-lo. Ele disse, tio Victor, tinha uma terra aí. Eu, tem, sim, vamos lá olhar. E subimos um morro, é uma região muito pedregosa. Lá quando o pai passava o arado, puxado a cavalos pelos campos, a mãe e as crianças vinham atrás para tirar as pedras, com as quais depois se fazia taipas. Sim. Mesma coisa que se fez aqui no interior, nas colônias depois. E subimos o morro, chegamos lá e disse, está aqui a terra do teu avô.
Ele abriu as pernas, de 1 metro de largura por 30 de comprimento. Eu digo, tá louco? Sim, essa é a terra do teu avô. O que ele fazia aqui? Ele plantava umas batatinhas. É a base da alimentação dessas populações. Nós vendemos a terra, deu para fazer o túmulo da vovó depois. Você vendeu esse 1 metro? Vendemos 30. Tinha um vizinho que tinha um lindeiro que tinha interesse nisso. Então, esse pessoal é presa fácil para o von Schäfer para vir para o Brasil. E esse pessoal é o que vai vir os maiores contingentes a partir de 1825, 26, vem dessa região. Eu descendo de um imigrante que vem de uma aldeia do Hunsrück ainda, chamada de Nohen, N-O-H-E-N. Tem um sobrenome alemão muito raro, Müller, moleiro. Sim. E ele, antes dos franceses ocuparem a região, tinha sido servo da gleba, Leibeigener. Eu acho que as pessoas não sabem bem o que é um servo da gleba, mas é como se você pertencesse à terra. Né? Com o seu leib, com o seu corpo. Com o seu corpo. Se essa terra por acaso fosse vendida ou passasse por herança para alguém, você ia junto. Então, eu descendo em parte da história da minha família de um servo da gleba. É uma pena, mas falta tempo nesse programa para um entrevistado da qualidade de Martin Dreyer. É uma pena mesmo. Esse aqui foi mais um programa Unsere Familien. Até a próxima.